Seja muito bem-vindo a esse canal, você que é novo aqui. Eu já quero agradecer a sua presença e pedir para que, se possível, você se inscreva, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, amém? Nós hoje iremos falar sobre um ponto muito importante, pelo menos que eu considero, e me surgiu muitas dúvidas logo no início da minha conversão e até durante também, muitas dúvidas me surgiram, mas hoje nós vamos trabalhar apenas em cima de uma dúvida: qual é o meu chamado? Isso por muitas vezes gera dentro da igreja um sentimento de perdido. Eu estou perdido porque eu não sei fazer nada. Eu não ministro, eu não louvo bem, eu não sou mestre, eu não evangelizo bem, enfim. Então, qual é o nosso chamado em Cristo Jesus? Vamos para a Bíblia hoje, vamos falar sobre isso e eu quero convidar você a estar aqui comigo e agradecer ao Senhor pela sua vida, amém? Vamos ler o texto que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 25, a partir do versículo 7, que diz assim: eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizando 288. Queridos, talvez você deve estar se perguntando agora, mas o que é que isso tem a ver com o meu chamado? Pelo amor de Deus, eu cliquei aqui achando que ia falar sobre isso. Mas vamos lá. Nesse momento aqui da Bíblia, Davi está separando a maioria das pessoas para poder trabalhar no templo do Senhor. E era muita gente mesmo. Mas cada um tinha uma função. E isso me pegou um pouco, porque aqui diz que eles e seus parentes eram todos capacitados e preparados. E muitas vezes nós olhamos para a gente não se sente nem capacitado nem preparado. Mas Deus escolhe pessoas que são sim preparadas. Quando eu comecei no ministério, eu pensava, o que eu vou fazer? Mas olha só como Jesus ele chama Pedro. Pedro ele era pescador. E o Senhor Jesus chama Pedro para ser pescador de almas. Observe que Deus ele não mudou basicamente a identidade de Pedro como pescador, o serviço dele, mas ele mudou a direção do serviço dele. Tá entendendo? Talvez você esteja tão focado em ser alguém da parte importante, que eu diria assim, né? Que hoje em dia tá mais importante entre aspas, tá, gente? Está mais em evidência dentro da igreja, como pastores, mestres, missionários. Eu não digo nem missionários, digo missionários que têm status, nome de missionários, mas geralmente pregam em igrejas, tá? Pregadores, cantores, a gente foca tanto nesses que a gente se frustra por não ser muitas vezes igual a esses. Mas às vezes Deus nos chamou para coisas mais simples. Talvez o nosso ministério seja dentro da nossa família. Talvez o nosso ministério seja criar um filho para que esse filho sirva uma nação, faça coisas extraordinárias. Como a gente já viu em casos históricos da Bíblia, de grandes homens que teve grandes mães. Então, a gente às vezes se prende tanto a isso que não enxerga que o servir de Deus às vezes é nas coisas pequenas. Quem não lembra do irmão de Pedro, André? André, ele quase não aparece na Bíblia, gente. Mas no momento que ele apareceu foi de extrema importância, porque foi ele que trouxe Pedro até Jesus. Então, veja bem. Aqui ele diz que todos eram capazes e preparados para o serviço. E apesar de ser muitos, cada um tinha uma função. Aqui tinha gente separada para cuidar de boi. Gente separada para cuidar de outro animal. De ovelha, de bode. Cada um cuidava de um tipo de animal porque cada um era bom naquilo ali. Tá entendendo? Talvez eu quisesse cuidar de cantar no templo, mas eu era melhor no gado. Eu era melhor cuidando de tal pessoa. Talvez você seja bom com pessoas. Comece observando no que você é bom hoje. Porque o aperfeiçoamento, Deus ele pode fazer. Você já é alguma coisa, sabe? Quando Deus te chamou, ele já viu alguma coisa. Mas agora você tem que observar, poxa, no que eu sou boa? No que eu gosto de fazer? O que aquece o meu coração? Às vezes eu mando mensagem para meus irmãos, eu tenho um carinho maior pelos meus irmãos. Eu tenho a sensibilidade maior em orar. Eu gosto de orar pelo próximo, de interceder. Eu gosto de cuidar de jovens, então
Olha só como a gente vai se encontrando, sabe? Olha só como a gente vai se achando. Porque em Deus, cada um tem uma função. Paulo me disse isso lá em Coríntios. Buscar e saber para que você foi chamado, para que a mão não queira ser braço, o braço queira ser pé, porque quando eu sei qual é a minha função, eu vou exercer ela com excelência. E vou fazer aquilo que Paulo disse. Eu descobri qual é a minha função da igreja, agora eu vou buscar ser excelente nisso. Vou buscar orar mais, se eu oro, se eu sou mestre, vou buscar mais entender a palavra do Senhor. Se eu ministro, eu vou buscar estudar mais sobre a Bíblia, entre outros assuntos, para poder ministrar bem. Entende? O aperfeiçoamento, ele vai vir através do Espírito Santo. Mas eu que tenho que saber assim, poxa, não quero que eu sou boa. Se Deus te escolher, é porque Ele sabe que você é capaz, meu irmão. Ele sabe que você é capaz. Não se esconda diante dos tantos ministérios que agora estão em alta. Não se esconda porque você acha que o seu ministério é menor. Não se esconda porque você acha que o que você faz não é importante. Não se esconda, tá? Se levante. Pergunte ao Senhor, Senhor, para que o Senhor me chamou? No que eu sou boa nesse momento? Talvez você seja boa em cozinhar. E você aí pode chamar os irmãos, toda a festa é você que cozinha, olha que bênção, entende? São ministérios que não são tão evidentes, mas quando são feitos com excelência, irmãos, agrada o coração de Deus. Entende o que eu tô falando? Irmãos, a gente às vezes não quer olhar, mas deixa eu te falar, não há ninguém inútil na obra do Senhor. Não há ninguém inútil. Ninguém. Todos nós, quando somos chamados, Deus nos escolheu. Ele nos capacitou. E nós estamos aqui. Então, eu quero orar por você esse momento, tá? E para que você consiga olhar agora para dentro de si e entender o que é que o Senhor tem para a sua vida. Porque, como eu disse, não tem ninguém inútil na obra do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu quero me colocar diante da Tua presença para te agradecer por essa vida que está ouvindo esse momento. Pai, talvez essa pessoa esteja perdida no ministério, pensando para que o Senhor a chamou, porque talvez ela não se sinta boa em nada, ou talvez ela não se sinta capaz de fazer nada, Senhor, dentro da igreja. Mas, Senhor, mostra nesse momento, assim como o Senhor fez com Pedro e o chamou para um ministério, ao qual, Senhor, ele já era, antes de ser chamado, um homem que pescava peixe, Senhor. Talvez essa pessoa se ache muito simples, muito pequena diante de tantos ministérios, meu Pai. Mas eu oro nesse momento para que o Senhor coloque nela um senso de urgência, para que ela ative o seu ministério, Senhor. Para que ela se posicione no ministério qual o Senhor chamou, seja ele, meu Pai, qual for. Seja como porteiro dentro da casa do Senhor, que seja feito com excelência, Senhor. Porque para o Senhor não existe ministério pequeno, ministério grandes. Existe ministérios feitos com excelência, que podemos ser excelentes naquilo que fomos chamados. E que possamos, meu Pai, buscar o Senhor, porque sermos, meu Pai, pronto já, meu Pai, no chamado, não significa que nós não devemos estudar, não devemos buscar, ao contrário, é que nós devemos nos esforçar mais ainda. Então nos ajude, Senhor, é o que eu te peço e já oro em nome de Jesus. Amém.